Sejam todos bem-vindos à nossa última aula, não é? Esse é o nosso curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Eu sou o professor Luiz Fernandes Garbosa e nós estamos finalizando então o nosso curso. Só falta fazer algumas considerações bastante genéricas sobre o Estado na ordem internacional, né? Esse é um tema importante, principalmente porque houve bastante alteração, né, da condição dos estados se a gente considera eles do prisma internacional. Então vai ser muito mais nesse sentido que nós faremos as nossas considerações na presente aula, né? Nós temos, a partir do século XVII, né, com a chamada Paz de Westfália, né, nós temos a organização de um sistema internacional de estados baseado em alguns princípios. Esse sistema está baseado numa ideia forte de soberania, numa ideia de independência dos estados, de não intervenção de um estado na esfera do outro. E os princípios estabelecidos ali no século XVII foram muito importantes durante muito tempo, regeram as relações internacionais, foram a lógica, a racionalidade das relações entre os estados em âmbito internacional durante muito tempo. O que ocorre é que, ao longo do tempo, começaram a surgir várias organizações internacionais com um protagonismo muito importante. E alguns fatos históricos ocorridos principalmente no século XX, né, fatos históricos com as duas guerras mundiais, fizeram com que esses organismos tivessem uma importância cada vez maior, né? Primeiro a Liga das Nações, depois a Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais começaram a ter um papel cada vez mais importante. Então, embora ainda baseadas num direito internacional que tem o seu fundamento, no final das contas, no sistema de Westfália que surgiu após o século XVII, houve um crescimento cada vez maior, um desenvolvimento cada vez maior dessas organizações internacionais, que passaram a agir em conjunto com os estados no âmbito internacional. Se antes do século XX, principalmente, os principais atores na esfera internacional, no sistema internacional, eram os estados, né, cada vez mais as organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos e outras organizações internacionais e agências especializadas dessas organizações, passam a ter um protagonismo cada vez maior, né, passam a ter importância cada vez maior. Então nós temos uma mudança. Essas instituições, elas inclusive começam a exercer algum tipo de poder e começam a exercer uma certa influência sobre os estados. O direito internacional, baseado no passado principalmente em costumes, mas agora cada vez mais baseado em tratados internacionais, começa a se desenvolver muito, principalmente ao longo da segunda metade do século XIX, mas principalmente ao longo do século XX, grande desenvolvimento do direito internacional. E esse desenvolvimento do direito internacional significa, numa certa medida, uma restrição à autonomia dos estados. Os estados não são mais tão plenamente soberanos quanto eram no século XVI ou no século XVII, né? Os estados passam cada vez mais a ter uma parcela, pelo menos, do seu poder limitado pelo que o direito internacional estabelece. Então nós não podemos mais ter uma visão, hoje, no atual contexto internacional, do Estado de maneira tão absoluta quanto aquela que é descrita por autores clássicos como Baudin, Hobbes, etc., ao tratarem da independência e da amplitude do poder do Estado. Nós já fizemos menção a isso quando tratamos do conceito de soberania e afirmamos que esse conceito foi relativizado e que inclusive existem autores que preferem falar em poder político em lugar de soberania ou em independência em lugar de soberania, e muitos autores que apontam que o poder do Estado foi muito relativizado, foi bastante relativizado em face do advento das organizações internacionais e do direito internacional. E em alguns casos, como na União Europeia e no direito comunitário europeu, isso é muito mais forte ainda. Quando a gente fala do direito comunitário, que é outro aspecto que não se confunde com o direito internacional público em geral, o grau de intromissão de organismos supranacionais em esferas que antes eram afetas exclusivamente aos estados nacionais é muito grande. Então nós temos que entender que hoje essa noção do poder político dos estados, essa noção de soberania, essa noção de independência tem que ser lida de uma maneira muito mais, digamos, mitigada, muito relativizada, né? Os processos de integração, então, que nós falamos aí, são esses processos de integração regional, em que os estados vão se associando, como aconteceu na União Europeia, e vão, inclusive, mexendo em algumas coisas, adotando moeda comum, relativizando as fronteiras, não apagando as fronteiras, mas relativizando o controle de fronteiras, né? E criando uma série de realidades novas que mudam muito o panorama. A ideia de território, de exclusividade do Estado como soberano do território, como único e exclusivo criador do direito, foi muito relativizado. Na Europa, por exemplo, hoje nós temos um parlamento europeu, em Bruxelas, na Bélgica, que legisla, que aprova leis que valem automaticamente em todos os estados que fazem parte da União Europeia, né? Nós temos uma moeda comum, coisa que era impensável
né, no século XIX, por exemplo, que o Estado abrisse mão de emitir a sua própria moeda, ou que existisse um banco central supranacional, né, sediado na Alemanha e que emite moeda para todos os estados de um bloco. Então hoje nós temos que fazer uma releitura, inclusive, da teoria do Estado, que leve em consideração tanto a importância do direito internacional, quanto em particular os processos de integração regional que ocorreram na Europa com mais intensidade, mas que também ocorrem em outros lugares, como na América, para entender melhor o Estado e a sua composição contemporânea. Em função desse novo quadro, muitos autores têm falado na possível emergência de um Estado supranacional. Tem autores que falam, por exemplo, que a União Europeia é uma espécie de Estado supranacional ou que está evoluindo rumo a uma federação de Estados. Isso é bem controvertido, mas essa ideia de elementos de supranacionalidade envolvendo o Estado é uma ideia bastante interessante. Notem, por exemplo, a liberdade de locomoção como foi ampliada por força dos processos de integração na União Europeia, né? Então, a própria questão das fronteiras, como dito, já foi bastante relativizada e o próprio status do cidadão nacional ele acaba ficando um pouco ofuscado para essa ideia de ser um cidadão europeu com liberdade de locomoção, de trabalho, etc., por todo o bloco. Então nós temos impactos importantes desses processos novos em nível internacional que vão transformar alguns conceitos que nós trabalhamos na teoria do Estado, nós precisamos estar atentos a isso. Tem autores importantes como Peter Heberle, por exemplo, autor alemão muito importante no direito constitucional, que tem falado em um novo modelo de Estado, um Estado que ele chama de Estado cooperativo. Estado que leva em consideração esse ambiente internacional, que leva em consideração certos problemas de cunho internacional, que leva em consideração a necessidade de cooperação entre os Estados para resolver certos problemas, como problemas ambientais, como problemas envolvendo o terrorismo, uma série de temáticas que são extremamente importantes na atualidade. Então, nós não temos tempo de falar com muita profundidade sobre isso aqui, mas a principal reflexão é essa. Nós temos que observar que o Estado, como nós vimos ao longo do curso, e, por exemplo, com mais detalhe naquela aula sobre o desenvolvimento histórico do Estado, ele foi passando por várias transformações, desde o seu surgimento no século XVI até a contemporaneidade. E esses processos de internacionalização e essa posição do Estado na ordem internacional contemporânea, a influência do direito internacional, a influência de fenômenos mais amplos, como a globalização, a influência dos processos de integração, o surgimento dessas novas figuras como a União Europeia tem transformado bastante essa figura e nós temos que estar atentos a essas transformações para não ficarmos com a concepção anacrônica, esclerosada do Estado, ok? Eu remeto novamente vocês para o nosso livro para um aprofundamento maior dessa temática que não é possível fazer aqui nos limites de tempo do nosso curso. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, trabalhando essa disciplina. Espero que tenha sido útil. Fico aberto a críticas, a considerações e agradeço mais uma vez pelo prestígio ao nosso projeto. Em meu nome, em nome da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado do curso e até logo.